Aos Gálatas capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aqueles, pois, que vos dá o Espírito, e que obra maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? Poder sentar. Naquela pregação que tivemos aqui com o presbítero Souza, ele falou sobre ele ser descendente de Abraão, que ele está ligado às promessas de Abraão também. E ele está certo. Porque Deus fez uma promessa a Abraão, que a geração dele seria abençoada e incontável. Aí todo mundo se ateve a um detalhe. Ah, mas a descendência de Abraão são os filhos dos filhos dos filhos de Abraão. E aí então, lá em Israel acreditam até hoje que eles são a geração escolhida e pronto, acabou. Não passa pela cabeça das pessoas que Deus, como um pai, ama a todos. A partir da hora que você gera um filho, você passa a amar este filho. E nós somos frutos, geração do Senhor. Mais do que de Abraão. A promessa foi feita a Abraão como o homem que crê. A promessa se cumpriu sobre a vida de Abraão porque ele creu. O que te torna um descendente de Abraão é a fé. Ele é o pai da fé. Ele creu. Ele acreditou. E viveu a sua vida esperando Deus cumprir essa promessa. E Deus tinha falado para ele algo muito maior do que uma mente humana podia conceber. Que o mundo inteiro lembraria dele. E que o mundo inteiro diria: eu também sou um descendente de Abraão. De uma forma direta, através de Cristo Jesus, somos descendentes de Abraão, sim. Então, logo, as promessas de prosperidades feitas a Abraão também nos diz respeito. Porém, o problema aqui é que, assim como esse povo na galáxia, eles creram em Deus, eles buscaram em Deus, receberam o Espírito Santo de Deus, receberam as bênçãos de Deus, com o tempo foram esfriando na fé. E isto é algo que está sujeito a todos ao longo da vida cristã. Muitos começam quente, é fogo puro, depois ele é só brasa. Muita gente fala: ah, mas a brasa também incendeia. Depende do que está em cima dela. Se você coloca uma chapa de ferro, até mesmo de alumínio, em cima de uma brasa quente, ela só vai esquentar. E mais nada. Agora, se você coloca a palha sobre uma brasa quente, o que acontece com ela? Pega fogo. Então o que acontece? Nós temos esse detalhe acontecendo aqui. Que nós começamos bem o Evangelho e terminamos mal. Sempre. Começamos bem e terminamos mal. Muitas pessoas ao longo de suas vidas cristãs cometem erros. E outros cometem realmente verdadeiras heresias.
Muitos olham para trás e esquecem quem é Deus. Diante da promessa toda de Deus sobre a vida daquela pessoa, ele esquece. E eu acho muito curioso que um dia somos usados pelo Espírito Santo e no outro dia não queremos mais ser usados pelo Espírito Santo. Preferimos as ações da carne. Isso é triste. Isso é muito triste. Até quando vamos permitir que a carne sobreponha? Até quando vamos permitir que as nossas falhas sejam maiores do que as dádivas de Deus? Até quando nós vamos entrar em conflitos mentais sobre o que devemos e o que não devemos fazer? Até quando? Até quando nós vamos trocar Deus por uma porção, né, de alguma coisa do mundo? A gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. Não é o prato de guisado, o famoso prato de guisado. A gente sempre faz isso. A gente simplesmente troca Deus por alguma coisa que julgamos ser melhor, até que aquilo é tirado de nós. E aí ficamos desolados porque perdemos. E então compreendemos que fizemos uma má escolha. Quantas mulheres hoje, no mundo de hoje, perdem suas virgindades e acham que isso está normal, é muito bom, e depois disso não acerta legal um casamento? Ah, mas o que virgindade tem a ver com a história? Tudo. Era uma promessa de Deus, que a mulher vinha para o casamento pura. Ah, mas isso é um ritual arcaico, antigo, coisa do passado. Por que não viver um pouco do passado? O que há de errado em vivermos um pouco no passado? Ah, temos que olhar para o futuro. Que futuro? Esse que temos visto hoje em dia? Tanta tecnologia e toda a insensibilidade do mundo? Casamento se acabando tão rápido quanto começa? Pessoas se divorciando, casando de novo, depois se divorcia de novo, casa de novo, e não acerta. Ah, esse é meu quinto marido, no quinto eu acerto. Tá louco? Deus tem poder para arrumar um casamento. Mas você também tem que ter na sua cabeça consciência para andar com Deus. O apóstolo Paulo ele começa dizendo: quem vos fascinou? Quem mostrou tantas belezas maiores do que as obras de Deus para convencer vocês de que podiam se desligar do Espírito Santo? Começaram pelo Espírito e estão terminando na carne? Ah, porque pintou ali um negócio no meu trabalho que a gente vai pegar lá e superfaturar, não sei o que, um serviço para a prefeitura, exemplo, né? É muito comum hoje em dia. O serviço custa 10 e ele sai por 25. Ah, vou ganhar o dinheirinho. Aí você vê o irmão todo pomposo, com carro, com isso, com aquilo, você fala: poxa, Deus tem sido uma bênção na vida dele. Oh, Deus tem me abençoado muito. Não, o diabo tem abençoado muito. Porque isso é bênção do diabo. Deus abençoa a honestidade. Deus abençoa o justo. Deus abençoa o fiel. Não esse tipo de gente. Com o tempo, você vê essa pessoa caindo em ruína e desgraça. Com o tempo, você vê essa pessoa totalmente nua. Porque da mesma forma que você consegue, lhe é tirado. Porque o diabo ele é assim. Ele dá, ele mesmo tira. Deus dá, ele tira. Ele é um ser que tira, ele nunca soma, ele tira. O negócio dele é subtrair. E aí então, nós não temos paciência para esperar Deus operar. E por quê? Porque a justiça, gente, ela é sim morosa. Ela é lenta.
Mas a palavra de Deus diz que Deus ele vem no tempo certo. De fato. Mas olha você para o seu problema e me diz se você não gostaria que Deus viesse mais rápido. Então, ela é morosa e lenta segundo os nossos olhos, não os olhos de Deus. Aos olhos de Deus ele virá no tempo certo. Porque a palavra diz que o justo viverá da... Acabou-se. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? Juntamente, ela trabalha com o Espírito Santo de Deus, correto? Se eu bloqueio o Espírito Santo de Deus, automaticamente a palavra não tem efeito em mim. Eu ouço a palavra, mas não a sigo. E assim eu acabo com a fé. Ficando sem fé, o que me sobra? Senão as obras da carne. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro. Sim. Se eu pago os médicos, aparentemente eu vou ter saúde. Sim. Mas quando vier uma doença daquelas sérias, nem o médico vai poder me ajudar. Nem o emprego vai poder me ajudar. Ninguém vai poder me ajudar. Porque um dia a justiça vem para todos e ela chega também no pecador. E é aí que o justo vive da fé. Quando a justiça bate à minha porta, ela reconhece que eu sou um servo de Deus e que tudo honestamente eu fiz. E a palavra de Deus diz o quê? Que então eu me tornarei um bem-aventurado. E Deus me justifica. E os problemas do mundo e todas as aflições do mundo não me afligem. E ali eu encontro meu consolo no Salmo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando a justiça passa de porta em porta, todos têm prestações a dar a Deus. Todos têm que acertar suas contas. Eles começaram bem, mas não terminaram bem. Se você observar neste livro, os Gálatas fala muito sobre os frutos da carne. Por quê? Eles perderam a noção e começaram a exagerar. Então, Paulo, preocupado com isso, começa a explicar. É lógico que eles estavam recebendo influências dos judeus, porque eles estavam dando muita atenção para a lei e não para a graça. A lei, ela justifica. Se você viver a lei. O problema é que ninguém se dá bem com a lei. Ela diz, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Se você fizer, tem punição. Ela não salva. Ela condena. Para ser salvo pela lei, você teria que realmente viver a lei sem cometer qualquer errinho daquele ali. Mas a graça de Deus, ela compreende as nossas falhas, ela entende o nosso esforço de tentar. Ela entende que a gente, mesmo sendo complicados, mesmo tendo defeitos, a gente tenta ajudar uns aos outros, a gente tenta passar o amor de Deus, a gente tenta fazer um monte de coisa que está ligado ao amor de Deus, e você tenta trazer outras pessoas a adorar a Deus, e aí multidões de pecados são perdoados, um monte de coisa acontece. A graça, ela engloba isso. Ela é muito maior do que a lei, porque ela entende tua fraqueza. Ela não é branda, ela não vai passar a mão na sua cabeça nos seus erros. Ela vai simplesmente te justificar segundo a fé. Lá no versículo 16 do mesmo livro, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes.
Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que a lei, ela foi criada por Deus, porque o povo era um povo que não era voltado a buscar a Deus. E não era uma época também que você ia ter muita misericórdia, não. Era uma época complicada que eles viviam. Desde a saída do Egito e tudo mais, toda aquela caminhada, era uma época complicada. A lei, ela veio justamente para aquela época, para aqueles corações, que não eram os corações muito sensíveis. A graça, ou a promessa de Deus de salvação, de resgate, a promessa feita lá no tempo de Adão e Eva, de ti virá um que pisará a cabeça da serpente. Isso teria que ser cumprido depois, em Jesus, que vem também da mesma linhagem que Abraão. Ou seja, a promessa da descendência, os filhos de seus filhos. Nós somos então filhos de Jesus, pela promessa, pela graça. Não é Ele que faz a mediação entre os homens e Deus? Logo, estamos vivificados por Jesus Cristo. E as promessas do reino de Deus estão sobre nós por Jesus Cristo. Mas foi reforçada essa promessa em Abraão. Ela foi feita lá no início por Deus, Adão e Eva. No caso, Eva. Foi dito ali, de ti virá um que pisará a cabeça da serpente. Mesmo com seu erro, eu vou mostrar misericórdia. Virá um, e esse vai resgatar o povo. Em Abraão, Deus reforça esse laço. Olha, eu vou abençoar a tua posteridade. Eu vou abençoar a tua descendência. Em Jesus isso se confirma. Ele veio para garantir a esta geração, nós, que a promessa ainda está de pé. Que Deus não se esqueceu de nós. E que o justo viverá da fé. Agora estamos esperando apenas o fechamento disto. Estamos esperando que o nosso Deus venha buscar, venha trazer o arrebatamento, venha dar graça e assim nos dar a vida eterna. Em Efésios 4, que é 2 folhas, 3 folhas depois aí de onde você está, é só virar aí, umas 2, 3 folhas você já vai encontrar. Efésios 4. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo, do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Ora, aqui ele diz então que tudo já está feito. Como Jesus mesmo disse nos evangelhos, já está consumado. Já está feita a minha parte aqui, Pai. Daqui para frente eles irão me conhecer. Daqui para frente eles irão te conhecer. Daqui para frente começa então a seleção. Aqueles que aceitarem a ti como Salvador, aqueles que crerem em ti, aqueles que buscarem a ti, serão salvos. Mas o assunto não é só salvação. O assunto é prosperidade. Ô pastor, isso é dízimo e oferta?
Sim, é também. Mas o assunto hoje não é sobre o dízimo e sobre a oferta. É sobre você ser herdeiro das bênçãos de Deus através das promessas feitas por Deus. Você pode vencer. Se coloquem de pés, por favor.